Deus sempre tem uma palavra, amados. O homem não tem, mas Deus sempre tem uma palavra. Aos Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, aos Filipenses, versículo 6 a seguir. Muito obrigado. Dois, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Eu gostaria, com todo respeito, permissão do pastor, que toda a igreja repetisse comigo: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. 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 E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a igreja diz comigo: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E todos diz glória a Ele. Amém. Meus irmãos, dizia Spurgeon que esse é o texto mais difícil de toda a Bíblia. Dizia Spurgeon que esse texto é a maior revelação de Deus ao homem. E nele, no texto, dizia ele que nenhum mortal chegará à sua profundidade. Spurgeon, para os novos convertidos, foi o príncipe dos pregadores. E ele dizia isto. E nesse texto aqui, amados, na sua parte prática, no seu lado espiritual, é muito bonito de se ler. Tem uma didática muito boa, muito importante, profunda. Na sua exegese, como dizia Spurgeon, tem a sua profundidade. E para nós outros, esta noite, eu quero, com base nesse texto, falar-lhes de 3 estágios da humilhação de Cristo e de 3 estágios da exaltação de Cristo. Glória a Deus. 3 estágios da humilhação de Cristo e 3 estágios da exaltação de Cristo. Aquele que foi humilhado é o mesmo que foi glorificado. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. E aquele que esteve na cruz, hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Amém. O primeiro estágio, o pastor só me deu 5 minutos, e eu quero usá-lo com muita... Quero preencher os 5 minutos. O primeiro estágio da humilhação de Cristo está na sua encarnação. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se. E João disse: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A encarnação de Cristo é um dos maiores milagres que poucos pregam e poucos é concedido a esta revelação. A palavra se fez carne
a palavra habitou entre nós. A palavra habitou conosco, sendo um de nós. Foi a parte mais humilhante de Cristo. Ele estava com o Pai, e diz a Bíblia, com aquela glória que nenhum mortal pôde experimentar. Ele estava com o Pai antes que o mundo existisse. Ele estava com o Pai na sua glória. Aleluia, aleluia. E recebendo esta missão, o Pai disse que a palavra foi encarnada e recebeu o título de Filho de Deus. Palavra, o Logos. E esta palavra encarnada passou aqui na terra 33 anos. Andando como qualquer um de nós, respirando como qualquer um de nós. Este é um fator, diz os pregadores, de uma humilhação tamanha, que sendo Deus, esvaziou-se totalmente, e ele sendo Deus, Cristo nunca se esqueceu que era Deus. Quando ele estava lavando os pés dos discípulos, alguém disse que ele esqueceu que era Deus e se tornou servo. Não, ele disse: vocês me chamam mestre e senhor, e me chamam muito bem, porque eu sou mestre e eu sou senhor. Aleluia, bendito seja Deus. O segundo estágio da humilhação de Cristo foi sua vida terrena, o seu modus vivendi. Cristo nasceu em uma estribaria. Não teve um berço que você teve. Não teve lençóis que você teve. A Bíblia diz que foi em trapos. E sendo Deus, ninguém o recebeu em um seu hotel, na pousada. Teve que nascer em uma estribaria, onde estavam os animais. E era Deus. Sabe onde ele foi morar? Morar em Nazaré da Galileia. E vocês sabem como originou-se Galileia? Isso aqui é uma aula para o pastor Gerinaldo. Não me atreverei na presença dele falar sobre isso. Mas era um local, amados, que muitos de nós não gostaríamos de morar na Galileia. Existia a Galileia alta e a Galileia baixa. Esta Galileia era onde moravam os mestiços de todos os povos que eram subjugados pelos assírios e posteriormente pelos romanos. Eles tinham seu sotaque peculiar. Tanto é que quando Pedro estava lá para negar Jesus, alguém disse: você é galileu porque a tua fala te denuncia. Ele tinha um sotaque da Galileia que era tido como conhecedor que morava no restolho da cidade. E foi lá que Jesus foi morar, sendo Deus. Sendo Deus. E ele vai andar pelas margens do mar da Galileia. Vai chamar os seus discípulos, que nenhum empresário tinha coragem de chamar, nem para ser o vice-zelador. Foi esses que ele chamou para serem seus discípulos e para continuar a sua obra. Homens iletrados, não só iletrados, mas de cabeça dura. Homens que para as palavras de Jesus entrar na sua cabeça, era necessário muito ensino, paciência. E foi esses homens que ele escolheu. Dentre os outros, escolheu este homem e começou a se identificar com eles, andar com eles, comer com eles, fazer projetos com eles. Foram esses homens de cabeça dura que Jesus os fez discípulos, e ele sendo Deus.
Imagine, amados, esta humilhação de Jesus. Jesus não veio pisando em nuvens, comendo comida celestial, não. E um dia alguém disse: Jesus, para onde o Senhor for, eu irei. E ele disse: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde pousar a cabeça. E sendo Deus. Mas tem o terceiro estágio da humilhação de Cristo, é a sua crucificação. Cristo, sendo Deus, deixou-se ser crucificado. Eu vi alguém um dia dizer que Jesus foi forçado como mártir morrer. Não, ele foi voluntariamente. Aleluia! Jesus foi para a cruz, morreu voluntariamente. Ele disse: eu vou dar a minha vida, mas ao terceiro dia eu vou tornar a tomá-la. E por algumas vezes ele disse: eu vou sofrer em Jerusalém, na mão dos escribas, dos anciãos, sacerdotes, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele estava consciente disso. Ele falou isso aos seus discípulos. E a morte de Jesus é o ápice da sua humilhação. Ele, sendo Deus, deixou que pecadores, homens maus, sanguinários, criminosos, o maltratassem, o desfigurassem. Desse açoites. E ele dizia: se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e o Pai mandava agora mesmo 12 legiões de anjos. Era só eu querer, mas eu não quis, porque eu teria que salvar um povo em Itabaiana, e eu preferi ficar na cruz. Mas se eu quisesse, era só dizer: Pai, 12 legiões de anjos. E o Pai mandava. Agora escute comigo, raciocine comigo. Um anjo só, matou 185 mil. Agora pense, 12 legiões de anjos. Uma legião romana era 6 mil soldados. Imagine 72 mil anjos vezes 185 mil. Era para acabar com tudo. Era para destruir tudo. Mas ele preferiu não fazer isso por amor à minha alma e à sua alma. Por amor a você. Mesmo eu e você negando, blasfemando, falando mal dele, ele preferiu ficar na cruz. E não pedir anjos para o livrar, e não pedir o Pai para o livrar, morrer de forma horrível, como um dos piores criminosos, morreu lá, por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você. Ó, quão grande é este amor. Ó, inexplicável amor. Sem que eu existisse, ele já morreu por mim, para me dar salvação e vida eterna na glória. E foi crucificado e sepultado, e alguém achou pouco, colocou uma pedra lá, uma pedra tamanha, e alguém foi lá e disse: olhe, ele disse quando estava vivo que ia ressuscitar. É melhor colocar guardas lá para vigiarem, porque os discípulos podem vir à noite, roubar o corpo e falar que ele ressuscitou. Os discípulos trancados em uma casa com medo dos judeus iam fazer isso nunca. Mas ao terceiro dia, não teve soldados que suportassem Jesus. Ao terceiro dia, não teve pedra que suportasse Jesus.
Ao terceiro dia, não teve Herodes que suportasse Jesus. Não teve Pôncio Pilatos que suportasse Jesus. Não teve demônio que suportasse Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Quem celebra a sua crucificação, levante a sua mão para o céu e dê a maior glória que você pode dar esta noite. E quando ele ressuscita, ele fez uma declaração: é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. E agora começa o estágio da sua exaltação. O primeiro estágio da sua exaltação foi a sua ressurreição. E Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a minha fé, é vã a minha esperança, é vã a minha pregação, é vã qualquer coisa que se refira a Cristo. Porque se Cristo ressuscitou, é igual a todos os outros. É igual a Confúcio, é igual a Maomé, é igual a Frei Damião, é igual a Padre Cícero, é igual a qualquer um. O que faz a diferença em Jesus é que ele morreu, é verdade, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é que faz a diferença. Isso faz toda a diferença. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou. Um corpo glorificado se apresentou aos discípulos. E alguém ousa dizer ainda, entre as teses que ainda não aceita que ele ressuscitou, diz que foi um desvario, diz que foi um desmaio, diz que os discípulos estavam alucinados, roubaram o corpo, e ninguém jamais apresentou o corpo de um defunto de Jesus. Os discípulos eram os últimos que poderiam fazer isso, roubar o corpo, porque estavam com medo dos judeus, trancados em uma casa. Jamais iriam fazer isto. Dentre as teses que já foram externadas, só resta uma: Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não existe outro. É fato. Isso é fato. É fato histórico e fato espiritual. A ressurreição coloca uma diferença entre o Cristo histórico e o Cristo espiritual. Diz os estudiosos, e Antônio Gilberto, nosso saudoso mestre, dizia: o Cristo histórico é até a ressurreição. Ali é o Jesus histórico. Mas depois da ressurreição é o Cristo glorificado. É o Cristo glorificado. Até a ressurreição, Isaías viu. Após a ressurreição, quem viu foi João. O Cristo glorificado. O Cristo glorificado. O Cristo glorificado. O Cristo glorificado. Aleluia. O Cristo glorificado. Agora, o segundo estágio da glorificação de Cristo é a sua ascensão. Diz a lei da gravidade que um corpo a certa altura tem um ímã na terra chamado a lei da gravidade, e todo o corpo desce para a terra o chama. Mas Jesus foi diferente. Jesus quebrou a lei da gravidade e estava conversando com os discípulos, e daqui a pouco os discípulos começam a levantar os olhos e dizem: ou a terra está desaparecendo, ou Jesus está subindo. E Jesus está subindo. E Jesus está subindo. E quem dá glória é Jesus, que ele está subindo, está ascensando, está assunto aos céus, está assunto aos céus. E alguém dizia: mas a lei da gravidade puxa. Puxa eu e você, mas não o meu Cristo. Não o meu Cristo. O meu Cristo foi assunto aos céus. E enquanto eles estavam falando, o anjo disse: este Jesus que foi recebido do céu. Meu Deus, eu fiquei assim, irmãos, maravilhado com essa expressão. Eu falava uma vez com um certo senhor, que ele lia muito aquela revista super interessante. E ele disse a mim: pastor, o céu é longe? Eu disse: depende de que está subindo. Ele disse: é porque eu li na interessante, na revista, que vão criar um planeta, vão criar um tipo de um foguete, vão colocar pessoas dentro, e esse foguete vai passar 20 anos em órbita, rodando. E depois de 20 anos, vai passar mais 5 anos em um certo estágio, para ver se tu tira uma fotografia do céu. Aí eu li esse texto para ele.
E Jesus, tendo falado com eles, o anjo disse: esse Jesus que foi recebido no céu, ainda estava falando com os discípulos, Jesus já tinha sido recebido no céu. Eu disse: para o Senhor pode ser muito difícil. E esse planeta aí vai rodar 500 anos e não vai tirar foto do céu nunca. Agora um salvo, ao fechar os olhos na terra, ele pode ser arrebatado aos céus em menos de 1 segundo. Em menos de 1 segundo. O céu é perto e o céu é longe. Depende de quem está subindo. Depende de quem está subindo. Cristo foi assunto aos céus. E agora, ao ser assunto aos céus, acontecem 3 estágios da glorificação. Ele assentou-se à direita de Deus Pai. E quando ele se assenta à direita de Deus Pai, acontece 3 coisas interessantes conosco. Primeiro, ele se torna o nosso mediador. O glória a Deus poderia ser maior. Ele se torna o nosso mediador. Segundo, ele se torna o nosso intercessor. Terceiro, ele se torna o nosso advogado. Quem tem advogado chamado Jesus aqui? E por que está preocupado com esta causa? E por que te preocupas com esta causa? Quem tem um advogado chamado Jesus não entra em desespero. Quem tem um advogado Jesus, que foi humilhado aqui na terra e foi assunto aos céus e está sentado à direita de Deus, não fica em desespero. Por que que você tem um advogado que eles não têm? Pastor, mas ele é especialista nas causas trabalhistas. Jesus é especialista em todas as causas. Fique tranquilo que esta causa ele é especialista para resolver da melhor maneira. Não se desespere, não perca a sua cabeça, não perca o seu sono, porque o teu advogado vai dar solução da tua causa. Não perca sono com isso. A outra expressão interessante é que Cristo sentou-se à direita de Deus. E eu fiquei perguntando, por que essa expressão na Bíblia? Cristo está sentado. E eu descobri, pastor Geraldo, algo interessante. Essa expressão é enfática porque os sacerdotes não tinham tempo para sentar. Porque sacrificava hoje, daqui 1 hora, dia todo, e mais de dias, e os seus turnos, e entrava outro sacerdote, e ninguém sentava, porque estava sempre ocupado, oferecendo oferta pelo pecado do povo. Mas Cristo ofereceu uma única vez. É o bastante para todo mundo, e é o bastante para todos os anos. Só ofereceu uma vez, e disse: não vou fazer mais nenhum sacrifício, e assentou-se à direita de Deus Pai, só para ver os resultados da sua morte e da sua crucificação. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, vamos dizer isto em pé, vamos dizer que a nossa vida está nas mãos de Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque
Glória a Deus. Enquanto o evangelista Enéas continua cantando, porque ele vive